Ok, irmãos, nós vamos começar onde terminamos a última vez. E eu acho que vocês têm as anotações ainda, pelo menos alguns de vocês, mas se não eu posso enviar de novo depois. Mas eu vou começar falando sobre o caminho para reinar na vida. Eu acho que não tocamos nesse assunto a última vez. Já passou algumas semanas, então eu não estou exatamente certo onde eu parei, mas eu acho que se eu vou repetir, vocês podem dizer. Então, o que é o caminho para reinar com Cristo? Estamos falando sobre nossa realeza e a realeza de Cristo. Como é que reinamos nessa vida? Só é encontrado, só é alcançado por meio do sofrimento e, de fato, por meio da morte. Nós temos que morrer. E podemos pensar no exemplo de Davi. Então, o caminho para o trono, para Davi. E nós vamos olhar duas passagens de 1 Samuel, se vocês querem ler comigo. Primeiro, 1 Samuel 16 e versículo 13. Primeiro livro de Samuel, 16, 13. Aqui nós lemos sobre a unção de Davi. 1 Samuel 16, 13. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. E agora, em dois capítulos, 1 Samuel 18, 12 e 13, nós vemos um pouco sobre o relacionamento entre Saul, o rei, e Davi. Então, Davi, já ungido, já dotado com o Espírito Santo, ele já recebeu o Espírito Santo, essa unção, mas agora ele está realmente como quase em exílio. 1 Samuel 18, 12 e 13. Saul temia Davi, porque o Senhor era com este e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul o afastou de si e o pôs por chefe de 1000. Ele fazia saídas e entradas militares diante do povo. Então, Saul, o que ele queria foi enviar Davi fora e escapar essa ameaça ao trono, que ele pensou em Davi assim. Mas após anos, realmente anos de conflito, sofrimento, vivendo na periferia da sociedade em Israel, Davi foi ungido novamente, então a segunda vez, como rei sobre Israel. Então como jovem, ungido por Samuel. E 2 Samuel, capítulo 5, versículo 3. Então, essa vez, ele é ungido pelos anciãos de Israel, na cidade de Hebron. Então, 2 Samuel 5, versículo 3. Segundo Samuel 5, 3. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebron. E o rei Davi fez com eles aliança em Hebron, perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel. É interessante, né? Como jovem, ele é ungido pelo profeta. Passa muitos anos passam, sem Davi chegar ao trono. Então, ele é o inimigo do Estado, nós podemos dizer. E é só depois desses anos que ele é ungido de novo pelos anciãos. Então ele tinha que seguir esse caminho de sofrimento para receber a coroa, para receber o cetro do governo, para receber o trono.
E também, então nós vemos o Senhor Jesus, o rei davídico, que nós já ouvimos sobre isso, mas ele tinha que seguir o mesmo caminho. Mateus capítulo 16, e nós vamos olhar algumas passagens dos evangelhos agora. Então Mateus 16, 21 a 23. Muitas vezes nós lemos nos evangelhos que Jesus está indo para Jerusalém. Ele está no caminho para Jerusalém. Ele coloca seu rosto na direção de Jerusalém. Tudo isso significa que ele está indo para sofrer e para morrer. Quando fala sobre Jesus indo para Jerusalém, ele sabia o que iria acontecer. Então Mateus 16, 21 a 23. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, é uma acusação bem pesada que Jesus fez a Pedro. Então, arreda, Satanás. Então ele está tentando, provando Jesus agora. Ele tinha que ir para sofrer. É necessário sofrer. Agora Marcos capítulo 8, versículo 31. Então, permanecendo nos evangelhos, Marcos 8, 31. Marcos 8, 31 diz isso: então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Então, mais uma vez, ele fala sobre a necessidade disso. E agora do próximo capítulo, Marcos capítulo 9, versículo 12, Marcos 9, 12. Então ele lhes disse: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado? Então, está escrito a profecia, que o Messias teria que sofrer. Lucas, agora 3 passagens de Lucas, capítulo 9, primeiro. Lucas capítulo 9 e versículo 22. E mais uma vez, só repetindo, porque são passagens paralelas, mas a repetição é importante aqui. Lucas 9, 22. Diz: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. E Lucas 24, 26. Lucas 24, 26. Diz: porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E mais tarde, no mesmo capítulo, Lucas 24, versículo 46. Lucas 24, 46. Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Então, nós vemos que Jesus ele entendeu muito bem a necessidade do sofrimento
no caminho para o trono, para o reino e a glorificação. E os apóstolos, eles ensinaram a mesma coisa. Então vamos ler duas passagens de Atos. Atos 17 primeiro. Então foi um ponto fundamental na pregação dos apóstolos também. Atos 17, 2 e 3. Atos 17, 2 e 3. Diz: Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. E de novo, Atos 26, 22 e 23, então ele estava demonstrando ter sido necessário o Cristo padecesse e ressurgisse. Então, segunda passagem de Atos, Atos 26, 22 e 23. Atos 26, 22 e 23. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até ao dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Mais uma vez, falando sobre como está escrito. Está escrito, é necessário para o Cristo, o Messias, sofrer e morrer e ressuscitar. Então, Jesus mesmo disse que o servo não é maior do que seu mestre, do que seu Senhor. João capítulo 15, versículos 18 a 21, ele mostra como os discípulos têm que seguir nos passos do mestre. Não há como evitar, não há uma maneira de evitar isso. Então, quando nós falamos sobre reinar, o que significa reinar com Cristo? Não estamos falando sobre o evangelho de prosperidade, de sucesso, de riqueza, de saúde, prosperidade, o evangelho assim chamado de prosperidade, não. Sabemos que o caminho para a glorificação é o caminho do sofrimento e morte. João 15, 18 a 21. Jesus diz aos seus discípulos: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Então, o servo não é maior do que seu mestre, do que o Senhor. E também os discípulos, agora os apóstolos em Atos. Discípulo é seguidor, apóstolo é alguém que está enviado. Então, os apóstolos em Atos capítulo 5, eu só vou ler rapidamente, se regozijaram porque essas palavras, essa mensagem de Jesus foi cumprida. Atos 5, 41. E eles se retiraram do Sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Então, eles experimentaram essa perseguição, esse sofrimento, essas dificuldades como uma bênção, sabendo o propósito
sabendo, conhecendo o resultado. Porque Jesus disse todas essas coisas para eles. Então, Davi, o caminho para o trono foi o caminho de sofrimento. Cristo, o caminho para a glorificação foi o caminho de sofrimento, da morte. Os discípulos, o caminho para o trono. Lembre-se que Cristo disse: vocês vão reinar comigo sobre as 12 tribos. Então o caminho para esse reinado também é o caminho de sofrimento, e a mesma coisa vale para nós. Então Romanos 8, 16 a 18. Romanos 8, 16 a 18. Diz isso: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Sofrimento, glorificação. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E a próxima passagem, Filipenses capítulo 1, 29 a 30. Filipenses 1, 29 a 30. Então, a primeira passagem foi Romanos 8, a carta de Paulo aos Romanos, agora a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, 29 a 30, onde Paulo diz: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, ainda agora ouvis que é o meu. Então, a graça de padecer por Cristo. Então, nós temos que pensar no sofrimento, nas provações dessa vida, como uma bênção. É uma parte da disciplina de Deus, nós sabemos isso, da carta aos Hebreus fala sobre isso. Deus é nosso Pai, Ele nos disciplina. Então, mas nós temos essas passagens que falam sobre o caminho para a glorificação, que é o caminho da morte e sofrimento. E agora, duas passagens da primeira carta de Pedro, capítulo 2, primeiro. A primeira carta de Pedro, capítulo 2, 20 a 21. Que fala bem claramente sobre a necessidade de seguir os passos de Cristo. 1 Pedro 2, 20 a 21 diz: pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados para isso. Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Então, nosso sofrimento não tem o mesmo valor do sofrimento de Cristo. Então, nós não podemos salvar nós mesmos, não podemos salvar ninguém por meio do nosso sofrimento. Mas, ainda assim, nós seguimos nos passos de Cristo, em imitação dele. E, finalmente, 1 Pedro 4, 13. 1 Pedro 4, 13 diz: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Então,
a conexão aqui, de novo, entre o sofrimento e a glorificação, entrando na glória de Cristo. Então, era necessário que Davi sofresse, tivesse paciência antes de receber o trono, que era seu, era o trono de Davi por direito. Deus disse, o profeta disse, a unção proclamou isso. Era necessário que Cristo sofresse e morresse antes de receber domínio e glória e o reino em toda a sua plenitude. E é necessário para nós que nós morramos também. Mas, isso leva a uma pergunta: quando é que recebemos nossa coroa? E muitas passagens falam sobre a glorificação dos crentes que acontecerá no futuro. E agora eu só vou ler essas passagens, não vou esperar ou vai tomar muito tempo para olhar a todas essas passagens. Vocês podem ouvir e talvez anotar a passagem para olhar mais tarde. Primeiro, 2 Timóteo 4:8 diz isso: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Então, falando sobre o futuro, a coroa do futuro. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Tiago 1:12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Mais uma vez, falando sobre a coroa que receberemos no futuro. 1 Pedro 5, voltando à primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis, no futuro, a imarcessível coroa da glória. E nos oráculos de Cristo, as igrejas, em Apocalipse capítulo 2, não temas as coisas que tens de sofrer. Apocalipse 2, versículo 10. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Mais uma vez nós vemos aqui a conexão entre o sofrimento dessa vida e a coroa que nós vamos receber. Mas nós já ouvimos que não é somente no futuro, não é somente na eternidade quando nós recebemos a coroa. Romanos 8, versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. Então, essa é cadeia de salvação. A esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, falando no passado, predestinou, chamou, justificou, glorificou. Então, em um certo sentido, há uma glorificação que já experimentamos nessa vida. E Efésios capítulo 2, 4 a 7. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, nota bem o que ele diz aqui, porque é muito importante. E muito importante nas dificuldades da vida, em todas as esferas da vida, como nós vamos ouvir, se Deus quiser, nas semanas que vem. Em todas as esferas da vida, nós reinamos. E isso faz uma grande diferença para nós, em nosso chamado, em nossa vocação, qualquer que seja. Temos que lembrar quem somos em Cristo, o que Ele nos fez, e não esquecer isso. Então, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Então, agora nós temos vida com Cristo. Sabemos isso muito bem, graças a Deus.
juntamente com Ele nos ressuscitou. Então, podemos dizer que é a primeira ressurreição que lemos no Evangelho de João. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que isso significa? Significa que agora reinamos, nos assentamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, falando sobre, nós ouvimos sobre isso nos sermões sobre Apocalipse. Então, Jesus, numa passagem, ele está ficando de pé na Monte Sião. Outro momento, ele está se assentando ao lado do Pai, que fala sobre a realeza dele. Então, é a mesma coisa aqui. Então, Romanos 5, versículo 17. Vocês talvez se lembram, a última vez nós lemos aquele versículo. Romanos 5, 17 fala sobre como nós reinamos em vida. Então, nossa realeza, nosso reino, nesta vida, não é o cumprimento, a plenitude da nossa realeza. Mas isso não significa que não seja realeza verdadeira. Então, Cristo, ele era o rei durante a sua encarnação, durante o seu ministério terreno, sua vida na terra. Embora não tivesse entrado no estado da sua exaltação, ele já era rei. Hebreus capítulo 10, versículos 12 a 13. Hebreus 10, 12 a 13. Hebreus 10, 12 a 13 diz isso. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Então, a glorificação do Senhor, ele recebeu a coroa depois de vencer a morte, derrotar Satanás, depois de sofrer, depois de morrer, depois de ressuscitar e ascender. Então, nós reinamos em vida, para concluir essa parte aqui, reinamos em vida somente através da morte. É um outro aspecto a essa morte, que nós vamos ver em 3 passagens agora. Primeiro, a segunda carta de Paulo para Timóteo. 2 Timóteo capítulo 2, 11 a 13. Segundo Timóteo 2, 11 a 13, onde Paulo diz essas palavras. Ele diz: fiel é esta palavra. 2 Timóteo 2, 11 a 13. Fiel é esta palavra: se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então, morremos com Cristo, vivemos com Cristo. Então, se perseveraremos, também com ele reinaremos. Mas temos que morrer com ele. Também Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos 6, 4. Onde Paulo diz, Romanos 6, 4: fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, sepultados com ele na morte pelo batismo. Então, nós temos que pensar em nós mesmos como mortos para o pecado, sepultados com Cristo. Então, sempre
na Escritura, especialmente no Novo Testamento, eu já falei sobre isso no passado, os apóstolos usam o indicativo e o imperativo. Indicativo diz quem nós somos. Então é uma declaração. O que significa indicativo? Significa dizer que você é algo. Então, Kleber, você é homem, você é presbítero, você é pai, você é marido. Né? É indicativo. Agora, baseado no indicativo, vem o imperativo. Então, seja homem, se comporta como homem, como bom pai, como bom marido. Mesma coisa na Escritura, no Novo Testamento, diz: vocês pertencem a Cristo, vocês morreram com Cristo, vocês são sepultados com Cristo, ressuscitados com Cristo. Indicativo, quem vocês são. Todas essas coisas. Agora, sendo todas essas coisas, vivem assim. Tem que viver assim. Em obediência, em fé, em fidelidade, em amor. Baseado no que você já se tornou no passado, o que você é em Cristo. Indicativo, imperativo. Ponto muito importante. Então, para reinar com Cristo, temos que morrer com Cristo. Temos que sofrer com Cristo. Temos que seguir os passos dele. Então, como é, concluindo essa parte, como é reinar em vida? Então, todos nós temos esferas de responsabilidades diferentes na nossa vida. Claro. Nós podemos aplicar essa doutrina da realeza de todos os crentes em cada uma das esferas da nossa vida em que atuamos. Então, essas esferas e nossa realeza operada nessas esferas será o assunto do resto dos estudos. E nós vamos começar agora com essa parte e olhar a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Quando nós falamos e pensamos na maneira em que nós reinamos em Cristo. Lucas 22, 24 a 30. Vocês podem me lembrar, nós já lemos essa passagem nesses estudos? Alguém se lembra? Não. Bom, Lucas capítulo 22, 24 a 30. 22, 24 a 30. Então, a palavra diz isso: suscitaram também entre si, entre os discípulos de Cristo, uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou o reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Já falei sobre esse reinado dos discípulos, se assentando nos tronos, julgando as 12 tribos. Então, o que é essa realeza de Cristo? Como aparece e como é reinar com Cristo? Nós temos que distinguir claramente entre a realeza semelhante à realeza de Cristo e a realeza mundana.
entre o domínio semelhante a Cristo e o domínio mundano, que são totalmente diferentes. Eu vou citar a R.J. Rushdoony, que escreveu isso. Ele disse: a lei, palavra de Deus, dá ao homem o caminho para o domínio. E domínio não é dominação. Dominação é o exercício de poder sem o exercício de poder sem lei sobre os outros. Domínio é o exercício do poder divino em nossa esfera dada por Deus. A rejeição da soberania de Deus leva à dominação. A afirmação da soberania de Deus e da sua lei é o fundamento do domínio, verdadeiro domínio. Um poder humanístico só pode ser verdadeiramente derrubado pelo poder de Deus. E os homens não podem escapar da dominação e da tirania sem um retorno ao Deus triuno e seu chamado total e mandato de domínio sobre ele. Então, é uma citação longa, mas dá para entender o que ele está dizendo aqui. O caminho para o domínio é o caminho da obediência à lei e palavra de Deus. A alternativa, a única outra escolha, sem Deus, sem a palavra de Deus, sem a lei de Deus, é dominação, é tirania. Não é o que nós vemos no mundo? Então, na área dos relacionamentos entre os sexos, entre o homem e a mulher, o movimento feminista que fala muito contra patriarcado, então, sistema patriarcal. Mas o problema não é patriarcado, não é o sistema patriarcal, mas porque é inevitável que a sociedade será patriarcal. É só patriarcal em serviço a Deus ou patriarcado em serviço ao homem? É a única diferença. Então, é basicamente isso que Rushdoony está dizendo aqui. Então, nós vemos na realeza mundana, entre os reis mundanos, os líderes, as pessoas com poder, o caráter dessa realeza mundana: rebelde, dominadora, não reconhece total autoridade de Deus e que toda autoridade é delegada de Deus, esse ponto que nós mencionamos a última vez, e autoridade exercida em nome de Deus. A realeza é exercida sem redenção em Cristo e sem renovação do Espírito Santo não será, com certeza, definitivamente, 100%, não será exercida corretamente. E a realeza semelhante à de Cristo não é ditatorial, não é dominadora, não exerce poder por si só. Esse tipo de reinado só vai resultar em desastre, em fracasso. Na política, no trabalho, no lar e na igreja também. Então, a passagem que nós lemos sobre o mal entendido dos discípulos, né? Então, qual o contexto daquela passagem, daquela discussão? Imediatamente, é engraçado isso. É engraçado? Triste, na verdade. E estranho. Porque o contexto é imediatamente após a instituição da Santa Ceia, da Ceia do Senhor. Imediatamente após essa refeição da instituição da nova aliança, o que os discípulos estão fazendo? Então, Jesus havia dito para eles que ele daria seu corpo, que ele derramaria seu sangue, que um dos seus discípulos iria traí-lo. E após essa discussão tão séria, tão sombria, os discípulos quase imediatamente começaram a discutir entre si sobre qual deles seria considerado o
o melhor. Não é qual deles era o melhor, mas qual deles seria considerado por outros como o melhor deles. Que loucura, que estupidez. Então, esse argumento, que é um argumento tolo, na verdade, forneceu ao Senhor Jesus a oportunidade perfeita para ensinar os discípulos sobre o verdadeiro domínio e como é a verdadeira realeza. O que significa? E a verdadeira realeza parece como a realeza de Cristo, e não a dominação mundana. É o domínio de Cristo, domínio em Cristo. Então, sobre os reis dos gentios, Jesus disse que eles dominam seus súditos, os cidadãos dos reinos deles, oprimem aqueles sob eles, abusam da sua autoridade, são dominadores em vez de exercer domínio divino, buscam ser servidos e não servir. E em versículo 25 da passagem que lemos, Lucas 22, 25, são chamados de benfeitores e gostam de ser chamados de benfeitores. Então, o tipo de rei que exige a lealdade absoluta, a devoção absoluta e completa dos seus súditos, ele quer ser visto como a fonte de tudo o que é bom na vida dos cidadãos da sua nação. Então, ele é como o Deus. Ele está nos fornecendo nosso pão de cada dia. É Ele que faz o sol brilhar. É o que esses dominadores querem. Então, os imperadores romanos, eles conseguiram isso por meio de pão e circo. Pão e circo. E nada mudou desde aquela época. É tudo isso que o Estado socialista faz. Pão e circo. Para distrair o povo, para dar ao povo o necessário para não entrar em rebelião e para olhar para o grande Deus do Estado que vai nos dar, que vai nos fornecer. Então, mas Jesus diz em versículo 26, ele diz, não deve ser assim com vocês. Não deve. Então, os discípulos agora, naquele momento, formaram parte e de fato o fundamento da Nova Jerusalém. E agora o grande filho de Davi, agora nós vemos todas essas conexões, estava colocando eles, aqueles da sua casa, da sua família, em tronos para julgamento, tronos para governar. Então, Salmo 122, versículos 3 a 5. Salmo 122, 3 a 5. Salmo 122, 3 a 5, falando sobre a cidade de Deus. Então, pense nos discípulos como o fundamento, os alicerces da Nova Jerusalém. E pense no cumprimento desse salmo sobre a nova aliança. Salmo 122, 3 a 5. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Então, esses tronos de justiça, tronos de julgamento, de liderança, de governo. Agora, Jesus diz, esses tronos são seus tronos, tronos da casa de Davi na Nova Jerusalém. Então, eles estão recebendo a autoridade, eles estão recebendo a realeza, eles estão recebendo o trono. Mas esse argumento sobre qual deles seria considerado melhor, maior, é uma loucura.
porque a realeza, o domínio em Cristo é completamente diferente. Então, eles receberiam, isso significa que eles receberiam autoridade, e já ouvimos que toda autoridade é autoridade delegada, autoridade que nós recebemos de alguém que tem autoridade, que é sob autoridade também, Jesus. Então, eles receberiam essa autoridade delegada como parte da sua igreja e sobre sua igreja. Eles estavam sendo feitos reis em Cristo. Reis que deveriam exercer sua realeza da maneira que Cristo realizou, exerceu a sua realeza. E agora sabemos que não seria até após de Pentecostes que os discípulos entenderiam plenamente, completamente o que o Senhor Jesus lhes havia ensinado. Então eles ainda não tinham os olhos abertos para essas realidades, mas depois eles entenderiam. Então nós agora, seguindo os discípulos, seguindo os apóstolos, nós olhamos para Cristo como nosso exemplo máximo, o exemplo último. Nós não olhamos para os reis terrenos. Nós baseamos a maneira como nós reinamos em vida em sua realeza. E esse ponto é absolutamente central e fundamental. Não devemos negligenciar esse ponto. Então, nós vamos parar aqui, eu acho. Na semana que vem, nós vamos falar sobre a primeira esfera em que nós exercemos nossa realeza, e nós vamos ver Nelson Mandela. Pode ser, não sei. Sim. É sobre o time de rugby também, sim, na África do Sul. Então é um poema. Eu vou ler, antes de terminar, eu vou ler o poema, a tradução do poema em português. Invictus, porque é um poema horrível. Vocês conhecem aquela música Imagine, por John Lennon? Conhece? Eu vejo alguns sim, infelizmente. Você está fazendo isso. Imagine. Então, Imagine é o pior música pop já escrito, eu acho. E eu acho que Invictus é o Imagine do mundo poético. É a mesma coisa. Agora, só vou ler isso para pensar até semana que vem. Então, para dar um pequeno antigozo do conteúdo da semana que vem. O poema é chamado Invictus. O autor é William E. Henley. E a versão inglesa foi escrita em 1878. E a tradução foi feita por André Mazzini. E o poema é assim: do fundo desta noite que persiste, a me envolver em breu, eterno e espesso, a qualquer Deus, se algum acaso existe, por minha alma insubjugável agradeço. Nas garras do destino e seus estragos, sob os golpes que o acaso atira e acerta, nunca me lamentei, ainda trago minha cabeça, embora em sangue, ereta. Além deste oceano de lamúria, somente o horror das trevas se divisa, porém o tempo a consumir-me em fúria não me amedronta nem me martiriza. Por ser estreita a senda, eu não declino, nem por pesada a mão que o mundo espalma. Eu sou dono e senhor de meu destino. Eu sou o comandante da minha alma. Agora, pense nesse poema. Não estou dizendo que tem que meditar na sabedoria desse poema, porque não tem. Porque é completamente anticristão.
especialmente essas últimas duas linhas. Eu sou dono e senhor do meu destino, eu sou o comandante da minha alma, que realmente é o tema do poema. Mas nós vamos falar, baseado no início desse poema. Sim, Leandro? O finalzinho desse poema foi dito também pelo técnico do Espírito João. Ele fez uma entrevista e disse essa mesma, sou dono do destino e esse finalzinho. O técnico de qual time? Do Palmeiras. Ah! Então, na hora que o senhor leu, eu peguei aqui, ó. Agora? Vamos perguntar para ele se ele ia sair do time do Palmeiras. Isso diz algo. Então, todos nós somos torcedores de Retrô. Bom, muito obrigado, irmãos. Como eu disse, Palmeiras. Como eu disse, nós vamos falar sobre, nas semanas que vem, nós vamos falar sobre as várias esferas em que nós exercemos nossa realeza, em que nós usamos nossa coroa, em que nós nos assentamos em nosso trono. Então, começando na semana que vem com domínio próprio.